Agora, vejam que, por exemplo, o Jeff Bezos e o Mark Zuckerberg não nasceram ricos. Eles se tornaram ricos graças ao seu trabalho e inteligência. A lista da Forbes cita 2 chineses, que evidentemente não são judeus, e não cita nenhum dos sheiks árabes que nadam na commodity mais importante e valiosa do mundo, que é o petróleo. Então, que grande poder econômico dos judeus é esse, além do fato de que há alguns judeus ricos? Se o ouro dos judeus financia tudo no mundo, de acordo com as lendas que esses antissemitas adoram acreditar, por que os bilionários não judeus não bancam um outro projeto de poder que afronte o tal projeto secreto dos judeus? Isso é o que os antissemitas de hoje não são capazes de explicar, assim como os de antigamente. Então você tinha, naquele período do final do século XIX, ali no coração da Europa, que se acreditava o berço da civilização ocidental, um bando de intelectuais que misturava preconceitos medievais com crendices supostamente científicas para atacar judeus e rechear os seus projetos políticos pessoais. E, em paralelo à eclosão desses movimentos pannacionalistas, que formaram os grandes impérios daquele tempo, como a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália, a Rússia, etc., surge na Alemanha o socialismo científico, ou marxismo, que apresenta uma proposta totalmente oposta de internacionalismo. E o que foi um prato cheio para os antissemitas, né? Porque o autor dessa teoria era de origem judaica. Então nem preciso dizer que eu estou falando de Karl Marx. Mas o que é preciso conhecer da biografia do Karl Marx é o seguinte: ele de fato nasceu numa família de classe média de judeus convertidos ao luteranismo. Ou seja, Marx jamais foi um judeu praticante da religião. E mais tarde, ele vai até mesmo atacar o judaísmo em termos e ideias que, tanto naquele tempo quanto hoje, são indiscutivelmente antijudaicos. Até porque o marxismo é uma filosofia ateísta. Mas vejam como na própria obra de Karl Marx, ele reservou ao judaísmo a exclusividade de um livro inteiro apenas para atacá-lo. O que demonstra uma especial repulsa que ele dedicava à religião dos seus antepassados. Ele escreveu um livrinho chamado Sobre a Questão Judaica, em 1843, onde ele comete trechos de uma virulência como eu acho que só o Hitler seria capaz de igualar nas décadas seguintes. Por exemplo, diz Marx nesse livro, abre aspas, qual a religião mundana do judeu? Trambicagem exploradora. Qual é o seu Deus terreno? O dinheiro. O dinheiro é o Deus ciumento de Israel, em face do qual nenhum outro Deus pode existir. O Deus dos judeus tornou-se secularizado e se tornou o Deus do mundo. A letra de câmbio é o Deus verdadeiro do judeu. Seu Deus é apenas uma letra de câmbio ilusória. Só então poderia o judaísmo alcançar o domínio universal e fazer do homem alienado e da natureza alienada alienáveis, objetos vendáveis submetidos à escravidão da necessidade egoísta e à negociação. Uma vez que a sociedade consiga acabar com a essência empírica do judaísmo, usura e suas pré-condições, o judeu se tornará impossível e sua existência como espécie foi abolida. Aqui e ali, e em todos os lugares que um pouco de capital corteja investimento, há sempre um desses pequeninos judeus pronto para fazer uma pequena sugestão ou ser credor de um pequeno empréstimo. Esta organização judaica de traficantes de empréstimos é tão perigosa para as pessoas como a organização aristocrática dos proprietários. As fortunas acumuladas por esses traficantes de empréstimos são imensas, mas os erros e sofrimentos impostos sobre as pessoas ainda carecem de ser contado. Mas é só porque os judeus são tão fortes que é oportuno e conveniente expor e estigmatizar a sua organização. Fecha aspas. Então essas são palavras de Karl Marx, o pai do comunismo. Hitler não escreveria melhor ou pior. E o livro do Marx vai seguindo nessa mesma toada, página após página. Ora, então como jogar Karl Marx na conta dos judeus? Isso é impossível, pelo contrário. O que se tem aqui provado
É a comprovação de que Karl Marx era um antissemita e dos mais brabos. Esse discurso dele, A Questão Judaica, acusa os judeus das mesmíssimas coisas que os antissemitas da dita direita já acusavam. E que ainda acusam, como se percebe claramente na aula do Sr. Loriel Rocha. Quer dizer, o Loriel Rocha é muito mais próximo de Karl Marx do que eu, por exemplo, embora eu seja judeu e ele, Loriel, não. Mas em qualquer site neonazista, integralista, eurasianista, evoliano, negacionista do Holocausto, soreliano e até mesmo de uns ditos conservadores, e você vai ver que eles dirão que Marx era um judeu e que o comunismo é uma ideologia judaica, e que toda a cúpula bolchevique era judaica, etc. Por quê? Porque foi exatamente isto que Loriel Rocha afirmou na sua pretensa aula. Então vejam que se eu parasse por aqui, depois de ler esses trechos do livro antissemita de Karl Marx, eu já teria reduzido o seu Loriel Rocha a pau de mico. Mas eu faço questão de continuar e de ir até o fim, porque a quantidade de desinformação e de mentiras que ele despejou por aquele orifício que ele imprudentemente chama de boca precisa ser lavada. Então já vimos que o comunismo nasceu da mente de um indivíduo que odiava judeus e que propunha o extermínio do judaísmo, ainda que para isso fosse necessário exterminar os judeus também. E sendo uma ideologia ateísta, como eu já disse, ninguém, repito, ninguém que se diga marxista pode ser judeu, ainda que tenha nascido de um ventre judaico. Da mesma forma que não pode ser católico, evangélico, muçulmano, protestante, espírita, adorador da grande abóbora, etc.